Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, eu chego por aqui para tratarmos de política. E olha, com uma semana tão movimentada, vamos começar pela política internacional. Vamos direto para Nova York, porque lá, durante a semana, houve a Assembleia Geral Anual da ONU. E é o Brasil quem tem a primazia de fazer a abertura dos trabalhos. Isso não é de agora, desde um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que o Brasil tem essa prerrogativa. Pois bem, o Lula foi lá para esse discurso e é interessante a gente entender nesse discurso as pistas de como se dá o pensamento petista para relações internacionais. Olha só, o Lula tratou primeiro da mudança climática, também passou pela questão da desigualdade social e regional, trouxe a ideia de que os países ricos devem dar mais dinheiro aos países pobres para tratar desses problemas. Também tratou de guerra da Ucrânia e da Rússia, só que aí os europeus queriam que o Lula falasse um pouco mais sobre isso e se concentrasse nisso. Ele não fez isso. Ele fez o quê? Ele tratou um pouco mais também de outros conflitos, outros países ali do Oriente Médio, principalmente da África, que estão com turbulências políticas. E, por fim, ele fez o velho pedido da diplomacia petista, que é a reforma da ONU a partir do Conselho de Segurança, com um assento permanente para o Brasil e outros países. Esse é o resumo do discurso, mas na quarta, Lula teve dois grandes encontros importantes. O primeiro com Zelensky, que é o presidente ucraniano. Olha, esse encontro já estava na pauta há algum tempo, eles não conseguiam se encontrar, mas esse encontro acabou sendo mais frio. Frio por quê? Porque o ucraniano esperava que o brasileiro fosse mais incisivo contra Putin, contra a Rússia. E o Lula não foi mais escorregadio, disse que realmente era preciso ter uma mesa de diálogo, mas não fez nenhuma declaração contra a Rússia. Já com Biden, o encontro foi mais positivo para o Lula, porque ambos trataram da questão dos trabalhadores informais, do mundo do trabalho e também de alguns acordos. Então, o encontro com Biden foi mais positivo para o Lula do que o encontro com Zelensky, que foi mais protocolar. Pois bem, vindo aqui para a província, chegando aqui a Pernambuco, a semana já tem uma outra característica. Primeiro que a oposição se mexeu. Olha, sexta-feira ontem, o João Campos nomeou o Antônio Coelho para secretário de turismo. E isso, no xadrez da política pernambucana, é muito interessante, porque sinaliza para 2024, mas sinaliza muito mais para 2026. Olha, os coelhos voltaram para a Frente Popular depois de alguns anos fora dela. E nessa volta tem algumas repercussões. Primeiro que a vaga de Antônio Coelho lá na Alep foi herdada agora pelo seu suplente, o Edson Vieira, que é de Santa Cruz do Capibaribe. Então sai um representante do Sertão, entra um representante aqui do Polo de Confecções. Segunda questão, lá em Petrolina para 2024, o PSB tinha um candidato forte, o Lucas Ramos, deputado também. Só que com essa aliança, o PSB não vai mais lançar candidatura. E isso pode facilitar Simão Durando, prefeito lá de Petrolina, a não ter nem sequer que disputar um segundo turno. Ou seja, a oposição em Petrolina está enfraquecida agora. Terceira questão, a eleição do Recife. Claro, o União Brasil, que é um partido muito importante, ele tem três grandes referências em Pernambuco. Três grandes grupos. O grupo do presidente Luciano Bivar, o mais forte, que é presidente nacional do partido, o grupo dos Coelhos e o grupo de Mendonça Filho. O grupo de Mendonça Filho continua ali próximo a Raquel Lira. O grupo dos Coelhos, que estava mais próximo a Raquel, migrou agora para João. E Luciano Bivar também está mais próximo de João Campos por agora. Então, União Brasil pode fazer parte aí do time que vai reforçar a campanha de João Campos para 2024, e isso seria um grande ganho para João Campos pela questão do tempo de televisão e das chapas proporcionais também. Agora, isso é só 2024. Para 2026 a sinalização é ainda maior, porque o Miguel Coelho, que é um grande nome em relação às últimas eleições, disputou a eleição, tem 18 prefeitos hoje no seu grupo político e que tem pretensões majoritárias, ao se unir com João Campos, pode ser, por exemplo, candidato ao Senado. Além disso, Silvio Costa Filho, que prestigiou a posse de Antônio Coelho, também está fortalecido por ser agora ministro dos transportes, dos portos e aeroportos, aliás. Então, nesse xadrez,
o João Campos pode se candidatar em 2026 para o governo e já teria uma chapa formada de Senado junto com Silvio Costa Filho e Miguel Coelho. Mas a pergunta é, e o PT? Olha, o PT ontem recebeu a presidente nacional Gleisi Hoffmann, está aqui em Pernambuco, até para filiar Elias Gomes, e que vai ser candidato lá em Jaboatão, e aproveitou na coletiva lá, a Gleisi Hoffmann mandou um recado para João Campos, disse que o PT quer ter a vice de João. E é o seguinte, se João aceita isso, João vai para a disputa de 2024, se vencer e quiser sair para 2026, deixaria o PT de volta na prefeitura. Mas tem um detalhe, nessa chapa que eu falei de João Campos, Miguel Coelho e Silvio Costa Filho, onde entraria Humberto Costa, que já é senador e que, obviamente, tem direito a disputar a reeleição. Bem, isso é uma questão interessante, porque durante a mesma coletiva do PT, o presidente Toriel Barros, do partido, disse que o Humberto Costa poderia se lançar a candidatura a governo em 2026. Olha só, então um xadrez ainda que está tudo em aberto, e o que interessa é que a oposição, a Raquel, está se mexendo muito e está cada vez mais interessante essas disputas. Mas, falando em Raquel, ela vem fazendo aquelas andanças pelo Estado, né? Fazendo aquele programa O Vir para Mudar, e esse programa ocorreu aqui em Caruaru essa semana. Na quinta-feira, ela esteve de manhã em Caruaru e à tarde em Santa Cruz do Capibaribe. E olha, aqui em Caruaru, para esse evento, ela fez uma articulação prévia, porque na quarta ela recebeu o Rodrigo Pinheiro no Palácio. E esse encontro foi importante, porque eles entraram em sintonia, aparentemente, e essa sintonia é fundamental para que eles selem de vez uma aliança política e, consequentemente, reforça muito o time de Rodrigo para 2024. Isso porque há muitos rumores aqui na cidade sobre justamente se Rodrigo ia ser apoiado por ela, por Raquel. Embora ele foi vice dela pelos 6 anos de mandato, há algum tempo que, em termos de situação política, havia gestos de um lado ou do outro, mais de afastamento do que de aproximação. Porém, dado o evento na quinta aqui em Caruaru, parece que o jogo está virando. Eles estão se aproximando, entrando numa sintonia maior. Inclusive, no discurso durante o evento, se percebeu isso. Um discurso muito alinhado. E falando em discurso, a Raquel Lira, no mesmo discurso, aproveitou para fazer citações ao governo federal, e essas citações mostraram que ela mesma disse: eu vou muito em Brasília buscar recursos na esplanada e junto ao presidente Lula. Então, Raquel Lira também tem esses afagos ao governo federal. De todo modo, a luta aqui em Caruaru para 2024, se Raquel e Rodrigo realmente se entenderem, reforça muito o palanque dele, porque, afinal de contas, o maior eleitor de Caruaru é Raquel Lira, dadas as eleições de 2022, onde ela teve 83% dos votos. Porém, isso será suficiente? Bem, falando em oposição, um último dado: Rafier Delon, ele vai para a Sudene. Ele foi indicado por Luciano Bivar, do União Brasil, para um posto na Sudene, e é um posto junto ao superintendente Danilo Cabral, que foi candidato a governador pelo PSB e que agora é o superintendente lá na Sudene. Então, o Rafier vai reforçar o time da Sudene, né? E como é que isso vai repercutir aqui na política de Caruaru? Isso aí a conferir. Para o resto da semana, uma informação importante: a Procuradoria-Geral da República, o procurador Augusto Aras, está saindo. Ele está saindo, ele já se despediu lá no STF. Terça-feira ele sai, e a questão é quem Lula vai indicar. Já há sinais que Lula não vai indicar a lista tríplice, que ele sempre o fez, mas dessa vez ele parece que não vai fazer isso. Sabe quem também não fez isso? Jair Bolsonaro. Mas quem Lula vai colocar lá na PGR? Isso a gente não sabe ainda, mas com certeza sábado que vem a gente conversa sobre isso por aqui. Um bom final de semana para todo mundo aí e até lá.